Agora, o novo aplicativo Portal Universal também tem a funcionalidade de doação via Pix. De forma muito segura e fácil, você poderá fazer suas doações e votos, devolver o seu dízimo e ofertar. Veja como é prático. Se você ainda não tem o novo aplicativo Portal Universal, basta entrar na sua loja de aplicativos e baixá-lo. Logo depois, faça um breve cadastro. É bem simples. Ali no item Doação, escolha Pix. Depois é só selecionar a igreja, o propósito e o valor. Pronto, um código de Pix foi gerado. Agora é só abrir o aplicativo do seu banco e colar o seu código do Pix. Confira o valor e o nome do destinatário, que deve ser Igreja Universal, e finalize a operação. Lembre-se, independentemente do formato, a oferta continua sendo santa. Por isso, quando for à igreja, coloque suas mãos no altar em sinal de honra e consideração a Deus. Desfrute das bênçãos que a tecnologia proporciona para te deixar mais próximo de Deus. Qual tem sido a afronta na sua vida financeira? Vim para cá para sobreviver e quase que eu morro de frio. Não tinha nem onde morar, fiquei com os mendigos. As coisas não desenrolavam na minha vida. Eu trabalho com vendas, então tinha mês que era bom, tinha mês que era ruim, e eu tinha um planejamento desde o início do mês de comprar um carro. Quem tem família grande sabe que é difícil às vezes juntar dinheiro, é difícil ali de conseguir manter a casa e também conseguir guardar dinheiro. Pastor, eu cheguei na igreja uma pessoa assim, derrotada, humilhada, depressiva e orgulhosa, no fundo do poço de salto alto. Histórias de humilhação e vergonha da vida real. Pessoas que estavam sendo afrontadas pelo fracasso financeiro. Desemprego, dívidas, ação de despejo, miséria. Situações desagradáveis que todos os dias oprimem milhares de pessoas. Mas nas reuniões da prosperidade com Deus, quem conhece a força do pacto sabe. Portas se abrem, o que estava travado destrava, ideias surgem e o pequeno se torna grande para resplandecer a glória do Altíssimo. Consegui um box dentro da Galeria Floripa e agora eu estou com a loja na frente da Secretaria da Educação. E o que mais eu escuto as pessoas falarem é a loja da diferença, porque é o que Deus está fazendo na minha vida. A diferença nesse lugar, Deus está me levantando aqui. E resolvi ser fiel a Deus. Dentro de 2 semanas teve a oportunidade, onde a minha esposa estava trabalhando de um colega dela, que sabia que ela queria comprar um carro, falou, quer comprar um carro, né? E ela falou, sim, eu quero. Então, eu estou vendendo o meu, tenho 2, se tu quiser eu vou vender outro. Ela falou, não, tranquilo, mas quanto que tu quer de entrada? A gente já tava pensando assim, a gente não tem quase nada de entrada para dar, a gente não vai conseguir comprar. Quando ele falou, não, parcela para você direitinho ali, em parcelas iguais, tu vai pagando da forma que dá. Deus me abençoou com o carro e ainda assim Deus me abençoou ainda mais o trabalho das vendas que eu faço. Não é fácil, eu tenho lutas, muitas lutas, mas a diferença é que antes de ser batizada com o Espírito Santo, nada para mim era possível, eu não conseguia, eu dizia, Deus é comigo, coisa nenhuma. Depois do Espírito Santo, não. Eu sei que eu nunca estou sozinha e eu sei que o que eu não sei, Deus sabe e Ele me ensina. Nesta segunda-feira, na maior palestra de prosperidade do mundo. Olá, começamos mais um programa Saindo da Crise. Queremos ajudar você, se você inclusive nesse momento está vivendo um momento de desespero, você está aflito, você precisa desabafar, conversar com alguém, você quer falar e ser ouvido. Nós temos a nossa central de atendimento, você pode anotar aí agora o número 11 3573 3500, você pode mandar sua mensagem e para você que deseja ligar 11
3573-3535. Nesse exato momento, há pessoas preparadas para poderem atender você. Nós vamos, neste programa, apresentar para você resultados de pessoas que têm participado todas as segundas-feiras da reunião da prosperidade com Deus e têm alcançado grandes vitórias. Pessoas que chegaram quebradas, falidas, pessoas que chegaram com a vida completamente destruída, mas através de um pacto com Deus superaram a crise e fizeram com que os problemas se tornassem hoje grandes testemunhos. Por falar em grandes testemunhos, você vai acompanhar agora alguns testemunhos de pessoas que, através dessa aliança que fizeram com Deus, viram caminhos se abrindo e hoje a sua vida está completamente próspera. Qual é o seu nome? Gilberto. Seu Gilberto, qual foi o resultado alcançado na reunião da prosperidade com Deus a partir do momento que o senhor fez um pacto com ele? Então, pastor, eu já tenho um pacto com Deus já há muitos anos, né? E Deus sempre tem surpreendido a gente, mas mesmo diante desse pacto com Deus, a gente sempre firme na fé com Deus e mesmo assim a gente passa por lutas, né? Veio a pandemia, na pandemia ficou uma situação bem difícil, eu fui tentar em outro ramo, que eu fui para Balneário Camboriú, tentar no ramo de corretor, e durante um ano que eu tive em Camboriú, Deus abriu portas, não permitiu que eu passasse necessidade, tocou até em pessoas para poder estar ajudando a gente, a própria igreja me ajudou lá em Balneário, e diante disso aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar em Minas Gerais, e chegou em Minas, eu cheguei lá para trabalhar em um ramo, só que lá Deus me surpreendeu mais ainda, me abriu uma outra porta lá, aonde colocou uma pessoa no nosso caminho que trabalha no ramo do cosmético, e essa pessoa me fez uma proposta para mim abrir uma empresa trabalhando para ele aqui em Santa Catarina. Isso foi há 7 meses atrás, para trabalhar aqui nesse ramo, né? E ele já falou assim, ó, quando eu cobrir o meu valor do investimento lá, aí você se torna sócio da empresa. E, para a graça de Deus, esse mês eu me tornei sócio, com 6 meses de trabalho, depois que eu retornei de Minas. Então, Deus tem nos surpreendido, tem abrido as portas. A gente tem feito uma colheita muito, muito boa, tem prosperado bastante no ramo. O que o senhor pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora e que, de repente, já desistiram, estão pensando em desistir? Então, o que eu digo para vocês é que não desista da fé, não desista do altar, porque sem Deus a coisa é difícil, né? Mas com Deus não vai se tornar mais fácil. Pode até estar difícil e tal, mas você sempre vai estar na fé que as coisas vão dar certo, que Deus sempre surpreende a gente. E a nossa mente ligada em Deus, ela sempre está na força. Então, na hora que vir um mal, que vir um pensamento ruim, você sempre vai lembrar da palavra de Deus, vai lembrar do que o homem de Deus está falando aqui no altar e você sai daqui renovado. Muito mais vai vir. Deus abençoe, tá, seu Gilberto? Muito obrigado. O que Deus fez? O que mudou? Segunda-feira, pacto, aliança com Deus. Então, pastor, eu cheguei aqui na cidade recentemente, fez 2 meses agora, né? E eu vim em busca de algo melhor, vim de Brasília, né? E eu até comentei com a minha família, né, com o pastor lá da igreja, que eu ia vir, ficar aqui 1 mês. Se 1 mês as coisas não mudassem, eu iria voltar para lá. Então, eu me desafiei, né? E aí vim, continuei firme aqui na corrente, né, no pacto. E aí eu consegui um emprego com 1 semana que eu estava aqui. E aí eu falei assim, nesse emprego eu ia trabalhar no sábado. E eu não queria trabalhar no sábado, eu queria estar na igreja no sábado, né, servindo mais a Deus. E aí eu abri mão, fiz o treinamento, passei no treinamento, mas eu falei assim, não é isso que Deus quer ainda para mim. E aí continuei procurando, e aí na semana seguinte consegui outro emprego. E aí esse emprego eu trabalharia de segunda a sexta. E era para uma área nova, ia vender consignados. E aí estava tudo certinho, estava me dando bem, vendendo. Só que aí começou a aparecer umas coisas estranhas, que não faziam parte do meu caráter, não condiziam. Eu comecei a perceber que gente que vendia muito não falava a verdade. Elas falavam coisas assim que não era verdade para os clientes. A gente trabalhava no ramo de consignados
E aí eles costumavam dizer para os clientes que eles iriam receber um valor X se eles fechassem com eles. E os clientes não iam receber esse valor. E aí eu comecei a perder venda, porque antes de eu não concordar com isso. Eu falava o que o cliente ia receber, eu falava o que estava na proposta, o que realmente era. E aí eu comecei a falar assim para a pessoa que cuidava, né, da sala que a gente trabalhava. Eu falei assim, mas isso não é verdade. Ele falava assim, não, mas você tem que oferecer, porque senão o cliente não vai fechar com você. E aí eu falava assim, tá, mas ele não vai receber isso, né? Ele falou assim, não vai. E aí eu via que todo mundo, tipo assim, quando eu ia fazer a proposta para o cliente, já tinha gente que já tinha feito. E falava assim, se você fechar comigo, você vai receber 2.000. E aí minha proposta era inferior. E aí isso começou a me incomodar. Eu falei assim, meu Deus, eu não estou vendendo e eu não vou me sujeitar a isso, eu não aceito. Eu não vou colocar minha salvação em risco e desagradar o Senhor por causa de dinheiro. Tem gente aqui que ganha muito dinheiro, mas eu não quero isso para mim, não quero ganhar muito dinheiro e desagradar o Senhor. E aí, pastor, comecei a mandar currículo, mandando currículo ainda, e lá, né? E, tipo assim, não vendendo quase nada. E dos que eu vendi, tipo assim, se eu fechava 10 contratos, 9 cancelava. E eu lá, na fé, e aí, quando deu na semana retrasada, eu fiz uma entrevista, né, aqui no centro, né? E aí a vaga, tipo, era muito boa, de segunda a sexta, trabalharia um sábado e folgaria 2. E era só até meio período. E num processo seletivo com mais de 12 pessoas. E aí eu fui para a segunda fase e fui contratada. Comecei hoje, pastor. Muito mais vai vir na sua vida. Não quebra o pacto. Vai firme, tá bom? Essas pessoas, elas tomaram uma decisão. A decisão de vir, e a partir do momento em que fizeram uma aliança com Deus, você percebeu aí tudo o que aconteceu? É engraçado, né? Como existem pessoas que se admiram com o que acontece na vida das outras, mas não entendem que pode acontecer consigo também. E tudo por quê? Porque ficam esperando. Aí é aquela história, né? Se você não age agora, o problema só vai aumentando. Veja se não é o que vem acontecendo em relação às suas dívidas. Você está aí endividado, mas tudo começou com um problema mínimo e hoje tem se agravado. Veja se não é a situação que está acontecendo aí na sua empresa, na sua loja. As coisas não estão indo bem, você parou, se acomodou diante desta situação e por não tomar uma decisão de fazer algo para mudar este quadro, talvez o seu pensamento é fechar as portas. Mas eu lhe pergunto, será que é isso que Deus quer? Com certeza não. Um pacto com Deus pode mudar tudo. Uma aliança com o Criador, o dono do ouro e da prata, pode fazer com que você realmente tenha forças para vencer. Muitas pessoas desanimaram. Se você é uma delas, busque ânimo. Venha estar hoje conosco, porque o que você vai ouvir certamente vai despertar a força que está aí dentro de você para você enxergar solução, saída para esta situação que você está vivendo. Inclusive, hoje é o 4º clamor para a queda das muralhas. Você vai ficar com essa chamada agora que fala justamente a respeito deste propósito. Jericó, uma muralha intransponível. E uma cidade impenetrável aos olhos humanos. Podem ficar rodeando as muralhas por 100 anos, jamais entrarão em Jericó! Mas que foi reduzida a escombros através do poder da fé e da obediência à direção de Deus. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo. E você? Qual tem sido a muralha intransponível na sua vida financeira? Nesta segunda-feira, 23 de outubro, o 4º clamor da queda das muralhas. Na oportunidade, todos os católicos estarão recebendo uma bênção especial.
Josué recebeu a direção, ele não questionou a Deus, ele simplesmente obedeceu. Você está precisando de direção. Sabe o que acontece? Muitas pessoas estão completamente desnorteadas. São tantos bombardeios, de palavras, de cobranças, de problemas, de situações que vêm. É problema com funcionário, é o problema com o encarregado, com o patrão, são as discórdias no trabalho, são as dívidas que têm aumentado, é o desemprego que está aí batendo a porta, é o credor, é o agiota, é o banco, são correspondências. Olha, você está devendo, seu nome estará restrito, é a conta bancária no vermelho. Quando Josué recebeu a direção, não olhou para o tamanho da muralha, ele creu na palavra. A palavra de Deus pode tirar você desta situação. Chega de olhar para os problemas, passe agora a confiar na promessa e agir a sua fé. Foi o caso dessa pessoa que você vai acompanhar agora, que a nossa repórter entrevistou. De repente, a sua história é parecida com essa. Olá, Nadson. Olá, Suzy. Sejam bem-vindos. E conta pra gente esse antes e o depois. Bom, antes nós vivíamos uma vida totalmente destruída, Vivíamos no meio de muita miséria. Eu dependia muito do meu esposo, Porque todos os empregos na qual eu trabalhava, eu nunca passava dos 3 meses de experiência. Então, assim, eu pulava de emprego em emprego e nunca dava certo para mim. E, assim, por ele trabalhar sozinho, nós temos 2 filhas, Na época, elas eram bem pequenas. E, assim, por depender só dele, só termos uma renda dele, nós vivíamos passar uma situação de miséria. Nós vivíamos em um cômodo de 4x4, e nesse cômodo era a nossa sala, o nosso quarto, a nossa lavanderia, era tudo. Nós dormíamos no chão, E uma das nossas filhas dormia no sofá que foi doado pelo nosso vizinho. E essa era a nossa situação. Eu andava de bicicleta sobre as ruas para procurar restos de móveis para que eu pudesse fazer prateleira para colocar, procurava caixa de papelão também, para que nós pudéssemos colocar as nossas roupas. E assim nós vivíamos, Ou a gente pagava a conta, ou a gente comprava as coisas para que a gente pudesse nos alimentar. Muitas vezes eu ia para a casa da minha mãe, não porque eu queria visitá-la, mas é porque nós passávamos tanta necessidade que não tínhamos o que comer, e daí eu ia para a casa da minha mãe para poder, dar alguma coisa para as minhas filhas se alimentarem. Então a gente passou fome de fato. E como provedor da família, Nadson, como era para você essa situação? Então, para mim, aquilo ali era que eu ia viver. Eu não tinha esperança de sair daquilo ali. Aquilo ali era trabalhar, eu trabalhava o dia inteiro, eu chegava à noite em casa e via as minhas filhas não tinham o que comer. E mesmo assim, para mim, aquilo ali era que eu ia viver o resto da minha vida. Eu não tinha esperança, não tinha quem procurar. E eu vivia muito humilhado, mas em momentos eu aceitava aquilo ali. Eu achava que eu ia ficar naquilo ali. Não tinha esperança para mim, não tinha para onde eu ir. E a gente já... como que a gente fazia para fugir daquilo? Era viajar e andar de cidade em cidade, eu achava que ia melhorar a situação. E cada vez piorava mais ainda. E como foi que vocês mudaram essa história de tristeza e dor? Através das palestras, que acontece na reunião da prosperidade com Deus, Nós começamos a participar dessa reunião e a gente foi seguindo tudo que nos era orientado. A gente passou a ter paz, primeiramente. Começamos a depender totalmente de Deus. Os problemas aconteciam, as situações ainda não estávamos do jeito que queríamos, mas a gente estava seguro que Deus ia mudar aquela situação. Com a direção do Espírito Santo, Deus começou a colocar ideias na nossa cabeça, E aí tudo foi acontecendo, assim, parece assim inacreditável, mas Deus começou a abençoar de uma forma assim que no estralar de dedos as coisas aconteciam e as coisas começaram a mudar. Isso foi fruto da aliança que vocês fizeram com Deus? Sim, a gente começou a obedecer, começou a ir nas correntes, na prosperidade com Deus. A gente começou a seguir, obedecer certinho. Então, a nossa visão abriu. A gente recebeu o Espírito Santo, teve um encontro com Deus de verdade e começou a obedecer o que o homem de Deus falava ali. Não escutava e não saía pelo outro lado do ouvido. A gente começou a obedecer e as coisas começaram a acontecer.
Agora conta pra gente essa transformação incrível que Deus fez na vida de vocês. Bom, a transformação, primeiro foi a paz, né, que a gente começou a sentir, mesmo em meio às situações, a gente sentia paz, a gente sentia um alívio, sabendo que tudo ia dar certo, né? Através dessas palestras, a gente começou a colocar em prática e Deus foi nos dando ideia, né? Eu não parava em emprego nenhum, eu tive uma ideia de montar, né, um espaço recreativo. Hoje nós temos uma creche, né? Conquistamos imóveis, conquistamos automóveis, hoje a gente tem carro, a gente tem moto. Hoje a gente vive uma vida totalmente abençoada, a gente come do bom e do melhor, nós viajamos para qualquer lugar, né? Hoje as minhas filhas, hoje elas estudam em escola particular, a gente tem essa condição, né, de colocar elas numa boa escola. Hoje a gente sai para comprar o que a gente quer, porque Deus ele tem nos dado. E a nossa vida tem o que a gente viveu antes, que parecia não ter saída, né? Como meu esposo falou, a gente mudava de cidade, de estado para estado, achando que iria encontrar uma solução. Hoje nós encontramos uma solução sem sair mais do nosso estado. E qual é a maior riqueza de vocês hoje? A maior riqueza é o Espírito Santo, né? Porque é Ele que nos dá a direção, é Ele que nos conforta, é Ele que nos guia, é Ele que fala assim, ó, vai para cá e a gente vai, a gente segue a direção dele. E a nossa riqueza é essa paz que a gente sente hoje e a felicidade de dar uma vida, né, estabilizada, a gente ter uma vida estabilizada na qual a gente dá do bom e do melhor para a nossa família. Nadson e Suzy, muito obrigada por compartilhar esse antes e o depois de vocês com a gente. Nós que agradecemos. Agradecemos pela oportunidade, né, de mostrar, de falar o que Deus tem feito na nossa vida. E se você também quer um antes e depois na sua vida, participe da reunião da Prosperidade com Deus, toda segunda-feira. Voltamos com o senhor aí no estúdio. Quando você entende que a mudança da sua vida não depende de ninguém, senão de você mesmo, você para de culpar os outros, você para de trazer dentro de si aquele sentimento de comiseração, de pena de si, de achar que ninguém te ajuda, ninguém te olha. Você, desculpe dizer, eu sou um pobre coitado. Não. Quando você entende que a transformação da sua vida depende de uma decisão sua, você parte para a fé. E quando você parte para a fé, pronto, portas se abrem, caminhos se abrem, oportunidades perdidas são dadas a você novamente, o milagre acontece. Se você quer realmente ver isso acontecer, você não pode deixar de estar hoje conosco. São 5 oportunidades. 7 horas da manhã, você já pode estar aqui. Temos também às 10 da manhã, vamos estar juntos. Meio-dia, pastor Juliano Brito, como também 7 da manhã. 3 da tarde, vamos estar juntos novamente. E 19 horas, o pastor Juliano, uma equipe de pastores, obreiros, clamando a Deus. O 4º clamor para a queda das muralhas, inclusive os amigos católicos são os nossos convidados, porque vamos fazer uma oração especial por você. Se você conhece algum católico, seja alguém que trabalha com você, que mora com você, convide para vir, ou se você é católico e acompanha a nossa programação, você será muito bem-vindo e essa oração especial, com certeza, vai ajudar você diante dos seus grandes desafios. Vamos acompanhar mais vidas transformadas através do Pacto com Deus na reunião da prosperidade. Como é que é o nome da senhora? Jéssica. E o seu? Felipe. Quem fala? Você, né, Jéssica? Começa. O que aconteceu vindo segunda-feira? O que aconteceu? O que mudou? Então, pastor, a nossa vida era toda amarrada, né? Quando a gente começou, eu não trabalhava, não tinha visão de nada. Tava assim, só ficava em casa e ele trabalhando. E um dia eu vim na nação e Deus me deu uma direção, eu comecei a trabalhar. E outra coisa que aconteceu foi uma dívida que eu tinha de 35 mil e eu paguei por 300 reais. Você vê, menino? Você estava parada, sem vir, sem perspectiva, começou a fazer o congresso, começou a prosperar e pagou a dívida de 35 por 300 reais. Sim, senhor. Compensa a pessoa vir, Jéssica? Com certeza. Sair de casa e vir lutar? Com certeza. De que lugar que você vem?
A gente vem aqui do centro mesmo. Do centro mora mesmo? Aqui. Sim, senhor. Já aproveita e já passa aqui e já faz o congresso? Sim, senhor. Que bom. Toda segunda-feira não quebra? Não quebramos, pastor. E no meu caso eu trabalhava, mas não era um emprego, não recebia o salário que eu gostaria de receber. Então, na nação, eu fiz um voto com Deus. Eu queria receber pelo menos o dobro do que eu ganhava. Aconteceu uma situação na empresa, mandaram todo mundo embora e recontrataram com o salário dobrado. Deus mudou Deus a situação. honrou. Deus é grande, né? Sim, o senhor. Deus desse altar aqui não falha. Não falha. Não deve nada para ninguém. Não, senhor. Deus te abençoe. Muito Amém, mais vai pastor. vir. Tá ligado. Como é que é o nome da senhora? Tânia. Dona Tânia, vindo aqui segunda-feira, aliança com Deus, obedecendo, o que aconteceu? Olha, pastor, muita coisa mudou já no meu trabalho. Desde o começo do ano estava bem amarrado e eu senti uma melhora bem grande. Mas eu estava com o propósito de trocar meu carro desde o começo do ano e eu achei que eu ia conseguir trocar só lá para dezembro, não tinha como trocar agora. Aí teve um dia que eu estava saindo aqui da igreja, que o senhor estava abençoando ali, um dia de chuva até a troca do carro, né? E eu falei, ora por mim que eu quero trocar meu carro, mas achei que ainda era uma coisa bem distante, né? Aí naquela semana eu fui na farmácia, deixei meu carro em frente ao estacionamento, bateram no meu carro. Quando eu cheguei estava batido na porta. Eu falei, meu Deus, daí eu falei para minha filha, falei, meu Deus, mas bateram no meu carro do nada, eu não vi quem, né? Vou ter que mandar arrumar. Aí ela me disse ainda, não, acho que Deus está te empurrando para você já trocar teu carro, né? Eu falei, mas agora eu não tenho condição. Ela falou, vai ver. Eu fui, pastor, deu tudo certo. Eu fui, resolvi, consegui comprar o carro. E o melhor, né? Que eu estava negociando já um carro que eu gostei. Quando eu vi aquele carro, eu falei, gostei, é um carro usado, mas eu tinha gostado. No dia que eu fui vender o meu, que eu entreguei, a pessoa que estava comprando meu carro falou assim, eu tenho um carro como esse daí que a senhora quer comprar, só que é bem mais novo, era 4 anos mais novo. Eu falei, Aí eu falei, mas eu não vou ter condição de comprar esse, pensei, né? Pois nós fomos, eu comprei por um preço que estava dentro do que eu podia pagar e deu tudo certo, assim, vi bem a mão de Deus mesmo, né? Que Deus me deu o carro que eu queria, que eu tinha gostado, só que bem mais novo, eu fiquei muito feliz. Dona Tânia, a senhora trabalha com o quê? Eu sou dentista. Dentista. Se essa pessoa que está assistindo agora, acompanhando, você que está assistindo agora, você que está vendo ela dar o testemunho, se essa pessoa vier, Dona Tânia, com humildade, obedecer, você vê, a senhora é uma pessoa formada, uma pessoa culta, se ela vier e obedecer a palavra de Deus, dá certo? Dá certo, sim, pastor. Eu sou cristã há 18 anos que eu frequento a igreja, mas eu não tinha o hábito de frequentar essa reunião. E desde que eu vim, a minha vida profissional tem melhorado muito, graças a Deus. Muito mais vai vir na vida da senhora. Deus abençoe. Por fora, roupas caras e de marcas famosas. No banco, o saldo está negativo. Na garagem, um carro bonito e potente. Em casa, as contas estão atrasadas e não batem com o orçamento. Nas mãos, um celular de última geração. Na carteira, um cartão de crédito com limite estourado. No fim de semana, fotos nas redes sociais em eventos e viagens. Nos outros dias, muito trabalho e preocupação com as contas. Existem pessoas que se preocupam em manter a aparência de alguém bem-sucedido, financeiramente estável e com muitas conquistas. Mas, na realidade, elas não conseguem obter a verdadeira prosperidade. Você não precisa viver de aparências. O sucesso que você deseja está ao seu alcance. Contra fatos não há argumentos, não é verdade? Apresentamos a você muitos fatos. Não tem como você argumentar e dizer, isso é mentira. Se você está em dúvida, venha. Venha para ver. Venha porque você vai ter a oportunidade não só de ver pessoas contando o que aconteceu na sua vida, mas quem sabe não é justamente esse passo que Deus precisa que você venha dar para que essa transformação aconteça com você também. Segunda-feira, a reunião da prosperidade com Deus abre portas, abre caminhos para aqueles que já cansaram de tentar com a força do braço e agora querem se aliar a alguém maior, a alguém mais forte, que é o próprio Deus que indo à frente de você vai te ajudar a vencer
todos os problemas que você tem enfrentado. Avenida Mauro Ramos, 1310, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas e 19 horas. Venha se unir a essa multidão que a cada segunda-feira tem passado aqui pelo Templo Maior e tem saído daqui alcançando e conquistando grandes resultados. Aguardamos você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.